Bom, galera, vamos começar. Vamos começar a aproveitar aqui. Olha, não é tão ruim a câmera, não. Pensei que fosse pior. Vamos começar nossa aula de hoje. Já que eu tenho um computador decente agora, um computador potente. Deixa eu aproveitar e mostrar para vocês. Bom, aqui está em São Luís. Deixa eu mostrar para vocês a cidade que Clarice nasceu. Eu botei ela bem aqui, tá bem aqui. Pesquisei ela hoje de manhã. Shechelnik, na Rússia. Esta cidadezinha aqui, pequenininha. Vamos ver se vocês conseguem andar aqui por algum lugar. Eu tinha achado uma igreja hoje de manhã por aqui. Cadê? Peraí. É bem aqui. Não, não é aqui não. É aqui. Bom, galera, essa aqui é provavelmente rua ou alguma das ruas que a família de Clarice percorreu antes de chegar no Brasil, né? A família de Clarice, diga-se, os pais e as duas irmãs mais velhas. Esta é a cidade de Shechelnik, na Ucrânia. Como a gente conversou na última aula, a família de Clarice, eles saem daqui quando Clarice tinha pouco mais de um ano, né? E parte para o Brasil, provavelmente indo primeiro para outro país, acho que Bulgária, que fica ali do lado, e depois vem para cá para o Brasil, ficando primeiro lá em Maceió, e depois em Recife, onde Clarice vai viver toda a sua juventude. Fica uma igrejinha bonita, olha. Como a gente, eu não sei como é que é essa cidade aqui, porque quando a gente pega o Google Maps e coloca aqui em São Luís, por exemplo, as ruas são todas cheias de carro, todas cheias de gente, e aqui não tem ninguém, né? A gente andou aqui mais ou menos uma rua, não tem ninguém. A bandeira da Ucrânia aqui, mais uma igreja aqui, alguma coisa aqui do lado que parece ser um cemitério. Bom, isso aqui ficou muito fúnebre. E vamos começar, pessoas, hoje. Deixa eu abrir o slide aqui. Vamos começar hoje, nossa segunda aula, pelo o nosso sumário de hoje é a reação da crítica literária. A gente falou um pouco sobre crítica literária na nossa aula passada, sobre como Clarice enviou os 100 exemplares que ela tinha de Perto do Coração Selvagem para críticos e pessoas do Brasil todo, de forma que ela não ganhou dinheiro com Perto do Coração Selvagem. Eu fui confirmar essa informação ontem e ela só vai ganhar dinheiro com Perto do Coração Selvagem 20 anos depois, quando sai a segunda edição, em 1963. Ou seja, ela escreve o livro, só vai ganhar alguma coisa pelo livro muito, muito tempo depois mesmo. E aí a gente vai ver a reação dos críticos a esse romance, que é um romance que é lido hoje em dia como divisor de águas na nossa literatura. Depois a gente vai ver o Perto do Coração Selvagem, o segundo texto do livro, das páginas 70 à página 134, dá mais ou menos uns 6 capítulos, eu acho, que nós vamos ver hoje. Dá 6 capítulos, isso mesmo. 6 capítulos. Vamos lá. Primeiro, por que, que é importante a gente falar sobre reação da crítica? O Perto do Coração Selvagem, ele é tido como um romance de inauguração da terceira fase do modernismo brasileiro. Talvez vocês já tenham ouvido falar disso em algum lugar.
ou da terceira fase do modernismo brasileiro, ou da geração de 45, ou da terceira geração do modernismo brasileiro. Todas essas nomenclaturas que a gente usa para chamar a este momento da nossa literatura. Peraí, rapidão que eu vou melhorar meu áudio bem aqui. Bom, não dá para melhorar, não. E eu sou um pouco avesso a chamar esse momento de uma geração assim, enfim. Eu acho que talvez vocês já tenham percebido nos 3 anos que vocês estudam literatura na escola, de que é muito fácil a gente separar os autores dentro de escolas literárias e atribuir características que a gente atribui para a escola, a gente atribui para o autor também, né? Por exemplo, o que eu falei há alguns dias para vocês, de que o Machado de Assis é realista, por exemplo, então tem alguns moldes, algumas características do realismo, que por Machado de Assis ser realista, vão ser características do Machado de Assis também, né? Como, por exemplo, a mulher adulta. A mulher adulta é uma característica do realismo. Então, por conseguinte, o Machado de Assis é realista, nas obras dele vai haver mulheres adultas. Né? E quando a gente pega um conto como o Relógio, por exemplo, que a gente viu essa semana, que no caso, eu não tenho uma mulher adulta, eu tenho uma mulher vítima de adultério, o homem que é adúltero, isso subverte a lógica da escola literária, né? Como é que pode Machado de Assis ser realista se o realismo, a mulher é adulta, e nesse conto específico, a mulher não está sendo adulta, ela está sendo vítima da traição, né? Como é que encaixa as coisas? Não encaixa. Não encaixa porque a literatura não é escola literária. Isso é uma coisa que para mim é muito óbvia e que eu vejo que algumas pessoas que falam de literatura, alguns professores de literatura não conseguiram se desvencilhar dessa ideia de que eu consigo explicar uma obra através da escola literária. Nem sempre, isso não acontece. No caso específico de Clarice, por exemplo, Clarice sendo da geração de 45, a, a gente convencionou chamar a escola da geração de 45 como uma escola de um regionalismo universalista, para contrapor a geração de 30, que veio antes, que é uma geração de regionalistas, regionalistas regionais mesmo. Ou seja, em 30 nós tínhamos regionalistas e em 45 nós tínhamos universalistas, regionalistas universalistas. No entanto, essa categoria não se encaixa na obra de Clarice. O regionalismo universalista só se encaixa na obra de um autor específico da geração de 45, que é o Guimarães Rosa, principalmente por causa do Grande Sertão Veredas e por causa do livro de contos que ele vai lançar em 1946, pouco tempo depois de Clarice, um livro de contos chamado Sagarana. O regionalismo universalista, só para vocês saberem, é como se eu tivesse histórias que acontecessem em determinada região do Brasil, mas esse enredo ele não tem a ver com aquela região, ele tem a ver com o universal, ele trata de temas universais, como, por exemplo, a existência ou não do bem e do mal, que é um dos principais temas de Grande Sertão Veredas. Existe o mal, existe o bem, existe Deus, existe o demônio é capaz de inspirar o ser humano a fazer alguma coisa em nome dele. Esses são características do universalismo de Guimarães Rosa. Mas Clarice Lispector não é universalista. Ela não é uma autora universalista, muito pelo contrário, ela não trabalha com essa categoria. Clarice Lispector ela é uma escritora intimista, que é o outro adjetivo que se usa para a geração de 45. Só um minuto, galera, rapidão aqui.
Eu fui falar de demônio, aí bateu alguma coisa aqui na porta do quarto. Que eu pensei que fosse a minha esposa, mas não foi. Ah, meu Deus. Eu sou de Deus, viu? Eu sou de Deus. Eu tô com medo agora. Bom, bora parar de falar de demônio. E vamos falar de coisas cristãs. É doido, é? Olhar pro lado, do meu lado só tem uma janela aqui. Só se o demônio for Homem-Aranha pra vir aqui. Bom, vamos lá. Ana Luísa, só para te responder, aquelas imagens do Google Earth eram de 2022 já. Mais de 2022, pelo menos é o que estava dizendo lá embaixo. Né? Bom, e aí, Clarice, ela vai marcar o Perto do Coração Selvagem, vai ser o primeiro romance que vai inaugurar a geração de 45, né? Por que vai inaugurar a geração de 45? Porque Perto do Coração Selvagem não é um romance regionalista. Se ele não é regionalista, ele não pode ser da geração de 30. Porque a geração de 30 era regionalista. Então, ele é a gente olhando de trás para frente agora, né? A gente está no presente olhando para o passado, toda uma gama de romances que são psicológicos, que são intimistas, que se passam a maior parte deles dentro da cabeça dos personagens, encontram em perto do Coração Selvagem o primeiro dessa lista. Isso não quer dizer que Perto do Coração Selvagem tenha sido realmente o primeiro. É porque alguns outros escritores que não foram tão importantes quanto Clarice Lispector, já tinham feito romances psicológicos antes disso. Como, por exemplo, o autor que eu falei na semana passada, o Lúcio Cardoso, que era o amigo de Clarice, por quem Clarice se apaixonou e ele era homossexual. O Lúcio Cardoso já vinha trabalhando romances psicológicos, desde do final da década de 30. Né? Mas, por algum motivo, esses romances não foram tidos pelas escolas literárias como romances dentro da geração de 45. Não me perguntem por quê. Mas, enfim, há essa ruptura com o regionalismo que era um regionalismo do Vidas Secas, por exemplo, do Graciliano Ramos, que tem a história da cachorra-baleia, e que eles precisam matar a cachorra, porque eles são uma família de retirantes que precisam matar a cachorra no final não, bem no meio do livro, porque a cachorra tem raiva, e eles não têm como levar lá para o veterinário. Vixe, Ana Luísa ia chorar muito assistindo essa cena. Ia chorar demais. Porque a baleia, ela é dentro do... A baleia é dentro do Vidas Secas o personagem mais humano que existe, né? A família, que é composta por o pai, a mãe e os dois filhos, são animalizados, enquanto que a cachorra-baleia, ela é humanizada. A cachorra-baleia tem sentimentos, a cachorra-baleia percebe as coisas que estão acontecendo ao redor, coisa que não acontece com o restante dos personagens, né? E ela precisa morrer. O pai precisa sacrificar, o Fabiano, que é o nome dele, precisa sacrificar a cachorra porque ela tem raiva e ela não pode mais ficar brincando com os filhos, né? A gente tem um regionalismo também do Jorge Amado, que vai falar da Bahia, enfim, vai escrever Gabriela, Cravo e Canela. A gente tem o regionalismo da Raquel de Queiroz, vai escrever sobre o Ceará, do José Lins do Rego, do Érico Veríssimo, autores que vão falar da sua região, do seu estado e das características do seu estado. De forma que aqueles romances serviam como uma espécie de denúncia do que estava acontecendo, da pobreza que estava acontecendo em determinadas localidades do Brasil. Então, quando você lê o Vidas Secas, por exemplo, você percebe que existe ali uma comunidade no interior de Alagoas, que é onde passa o romance, que é uma comunidade muito pobre, com pessoas que não têm o que comer, que precisam vagar pelo sertão, em que eles não encontram nada, não encontram água, não encontram comida, a única comida que eles encontram
eles encontram são os restos de animais mortos que os urubus estão comendo. Então, esses romances regionalistas serviam como uma espécie de denúncia, né? Eram romances de denúncia. E o Perto do Coração Selvagem não é nada parecido com isso, nada parecido com isso. É uma coisa totalmente diferente, né? De forma que o que vai caracterizar as características da obra de Clarice no decorrer da sua carreira toda e de outros autores que vão começar a escrever depois de Clarice é o uso do monólogo interior e do fluxo de consciência, essas duas categorias que eu coloquei aí no slide. E isso é muito importante que vocês saibam, porque é muito provável que exista alguma questão sobre isso na prova da UEMA. Eu acho que é bem possível que exista alguma questão que mostre um narrador em terceira pessoa do Perto do Coração Selvagem e depois ele entra no narrador em primeira pessoa, que a gente vai começar o monólogo interior, né? Ou seja, a própria pessoa falando de si mesma. Como a gente viu na aula passada, né? Eu mostrei para vocês um parágrafo em que nós temos a terceira pessoa, nós temos o narrador falando em terceira pessoa, e depois eu tenho a Joana fazendo conjectura sobre ela própria, logo no parágrafo seguinte, né? Ou seja, há uma passagem de narrador de terceira para um narrador de primeira pessoa. O que é o monólogo interior? O monólogo interior é o personagem. O monólogo interior é uma forma que o leitor tem de acompanhar a mente do personagem. O que se passa na mente do personagem. Ou seja, aquilo que a gente está lendo não é uma fala. Ele não está falando aquilo ali. Ele está pensando aquilo ali. E nós, leitores, temos acesso ao que ele está pensando. Por que o monólogo interior é uma técnica diferente? Primeiro, outras obras já tinham trabalhado com monólogo interior, mas não no Brasil. Tinha trabalhado com monólogo interior em outros lugares. A Virginia Woolf tinha trabalhado com monólogo interior na Inglaterra. O Hermann Hesse tinha trabalhado com monólogo interior na Alemanha, se não me engano, ou na Holanda, não me lembro de que ele é. Eu sei que, por exemplo, a Clarice, o James Joyce já tinha trabalhado com monólogo interior, e a gente viu na aula passada que a epígrafe do livro da Clarice, a epígrafe que é ele estava só, estava abandonado, feliz, perto do selvagem coração da vida, é uma epígrafe do James Joyce, em um dos livros dele, e o James Joyce era um dos grandes autores que trabalhava com monólogo interior. Por isso que alguns críticos encontraram em Clarice uma espécie de discípula desse pessoal que já fazia monólogo interior na literatura mundial, no James Joyce, na Virginia Woolf, no Hermann Hesse, principalmente esses três. No entanto, Clarice disse que nunca tinha lido esse pessoal, nunca tinha lido nenhum deles e que só foi ler esses três autores depois que já tinha publicado Perto do Coração Selvagem e que as pessoas começaram a dizer que ela estava copiando, entre aspas, né, essa técnica dessas pessoas de fora. E ela foi ler para saber se realmente era isso e viu que tinha muita coisa em comum na técnica de escrita. Né? O que é o fluxo de consciência? O fluxo de consciência é uma espécie de monólogo interior mais profundo. Porque nem sempre, galera, se vocês pararam já para prestar atenção nos pensamentos de vocês percebem que nem sempre existe uma lógica no nosso pensamento, né? Por exemplo, Ana Luísa pode estar pensando no boy dela, entendeu? Sei lá, alguma coisa aconteceu entre eles dois, algum momento que foi muito feliz entre eles dois, e aí do nada o pensamento dela vai para outra coisa, sei lá, muda para... A gente sempre sabe, Luiz, a gente sempre sabe. A pessoa quando está apaixonada, a gente sabe como é que a cabeça dela funciona. Enfim, e aí ela tá pensando no boy, no momento muito feliz que eles tiveram, aí do nada ela pensa em... Esse mesmo pensamento leva ela a uma outra coisa, como por exemplo, ela pensa em chocolate, porque talvez ela tenha ganhado um chocolate, ela vai lembrar do chocolate que ela comeu quando ela estava lá em Belém, e lá em Belém ela vai lembrar que fez um passeio de
de barco lá, que sai lá do Ver-o-Peso, e aí barco ela lembra da viagem que ela fez, da travessia que ela fez de ferry-boat, para poder ir para Alcântara, e Alcântara ela lembra de um livro que ela leu que fala sobre Alcântara, ou seja, do boy dela, que ela começou a pensar, ela já está lá em Alcântara, porque o pensamento dela vagou por esses muitos assuntos, que são assuntos que aparentemente são aleatórios. Isso acontece muito, pelo menos isso acontece muito comigo, né? Não sei se acontece com vocês, né? Com Giovana, com certeza deve acontecer, né? Mas, enfim, o fluxo de consciência é a entrada que o personagem tem dentro de si, que é uma, que é um, ele mergulha dentro de si tão profundamente que as coisas parecem não fazer sentido. Então, se você não lê atentamente para entender o fluxo da consciência, o fluxo do pensamento, como que o pensamento está mudando de um lugar para outro, se você não lê atentamente, você se perde. Você lê a primeira frase, e aí você, na segunda frase, sua cabeça divagou um pouco, você volta para a terceira frase, você já não sabe por que você está ali. O uso do fluxo de consciência, portanto, faz com que o leitor ele seja muito mais ativo, no sentido de que ele precisa estar presente 100% das vezes e de maneira muito forte ali na leitura, porque senão ele se perde. O fluxo de consciência é utilizado muito no Grande Sertão Veredas também, só que é um fluxo de consciência diferente, porque não é um fluxo de consciência interior. O Grande Sertão Veredas é um fluxo de consciência exterior, porque o personagem está falando com alguém. Perto do Coração Selvagem, muitas vezes a gente tem um fluxo de consciência interior, porque a gente está dentro do pensamento de Joana, e Joana começa a divagar sobre as coisas, principalmente naquele capítulo que a gente leu na semana passada, que é o banho, hoje um capítulo que a gente viu da semana passada, que ela está na banheira e ela começa a perceber o seu corpo, ela começa a tocar no seu corpo e tal. E no último capítulo do livro, que a gente vai ver também, que é um capítulo altamente filosófico, e que tem um fluxo de consciência que parece que a gente está caindo cada vez mais no profundo de Joana, né? No profundo do interior de Joana. Mas vamos às críticas. Eu separei 3 críticas de grandes críticos da época sobre o Pé do Coração Selvagem. A primeira é do Sérgio Millier, que disse o seguinte: diante daquele nome estranho e até desagradável, pseudônimo sem dúvida, eu pensei, mais uma dessas mocinhas que principiam, cheia de qualidade, que a gente poderia até elogiar de viva voz, mas que morreriam de ataque diante de uma crítica séria. Ele começa esse aqui é o início do segundo parágrafo da crítica dele, dizendo que isso aqui é muito indicativo de como a intelectualidade masculina olhava os romances escritos por mulheres, né? Tanto que ele diz, mais uma dessas mocinhas que princípio cheio de qualidade, mas que não aguenta uma crítica, né? Ou seja, como se as mulheres escritoras tivessem uma espécie de coração frágil para entender a crítica, para aceitar a crítica, né? Isso aqui é muito comum a gente ver, e não foi só o Sérgio Millier, né, que pensou isso. No entanto, o Sérgio Millier, depois que ele diz isso, ele afirma mais na frente, nessa mesma crítica, que o livro foi uma surpresa muito grande para ele, porque ele abre uma página aleatória, a página 160, como ele disse, uma página aleatória, lê um trecho, e ele percebe que ele entrou no psicológico de um determinado personagem, que no caso era a Joana, né? E depois que ele entra no psicológico de Joana, ele não consegue mais sair. E ele diz que foi arrebatado pelo livro a partir daí, ou seja, a, a, a Clarice ela ganha uma crítica positiva do Sérgio Millier por ser uma escritora inventiva e inovadora, né? Ele disse que ele nunca tinha visto algo parecido na literatura brasileira. E é interessante porque ele disse que o nome dela é desagradável e provavelmente é um pseudônimo, né? Ou seja, um nome inventado. Não é. O Lispector era realmente o sobrenome de Clarice, né? Vamos em frente.
O Álvaro Lins, esse aqui, talvez o segundo maior crítico da época, talvez o maior crítico da época, né? Ele diz o seguinte sobre Perto do Coração Selvagem. O que sucede, às vezes, com o livro da senhora Clarice Lispector, percebo que ele botou Clarice com 2 S, né? Ele escreveu errado. O romance perde o seu ponto de apoio e se afasta do seu centro de equilíbrio. Perde o seu contato com a terra, com o animal humano. Faltam-lhe, como romance, a criação de um ambiente mais definido e estruturado, e a existência de personagens como seres vivos. O romance da senhora Clarice Lispector está cheio de imagens, mas sem unidade íntima. Aqui estão os pedaços de um grande romance, mas não o grande romance que a autora, sem dúvida, poderá escrever mais tarde. Ele está fazendo, então, uma crítica, ele não gosta de Perto do Coração Selvagem. O anterior era o Sérgio Millier. Esse aqui, ó. Sérgio Millier. O Álvaro Lins, ele não gosta do Perto do Coração Selvagem, porque ele não, diferente do Sérgio Millier, que começou com uma opinião mais ou menos, eu acho que não vai dar certo esse romance aqui, porque é escrito por mulher, não sei o que, não sei o que, e no final ele acaba se surpreendendo. O Álvaro Lins tem uma posição diferente, né? Porque o Álvaro Lins, ele não entende o livro. Então ele diz que o livro, o romance, ele não é um romance completo, ele não tem unidade. Porque, segundo ele, o Perto do Coração Selvagem é uma colagem de vários momentos diferentes da vida de Joana, mas que não tem uma unidade, não tem uma convergência, eles não têm simplificando, o Álvaro Lins sente falta de começo, meio e fim. E Perto do Coração Selvagem não tem começo, meio e fim, pelo menos não nos modelos clássicos que a gente viu na literatura, que a gente conhece da literatura. Não tem começo, meio e fim em Perto do Coração Selvagem. A gente tem, como a gente viu na aula passada, um capítulo da Joana criança, um capítulo dela adulta, depois volta dela para ela criança, depois pula para ela adulta, e a gente vai acompanhando Joana em vários momentos diferentes da vida dela, de forma que, para o Álvaro Lins, ele percebeu só os pedaços. Ele não entendeu aquilo ali como um romance fechado, né? E essa crítica é uma crítica que fez muito mal para Clarice Lispector. Clarice, ela era uma pessoa que era um tanto propensa, pelo menos essa é a impressão que eu tenho ao ter lido a biografia, ela é uma pessoa especialmente propensa à depressão, tanto que ela teve depressão por muitos anos na vida dela. E essa crítica em específico, ela vai ferir Clarice de determinada maneira que ela vai ficar realmente muito mal, né? Ela estava trabalhando no segundo romance, que é o Lustre, que a gente vai ver daqui a pouco. Eu consegui como é que chama? Um encarte do romance, né? Um comercial que ela fez no jornal, do romance O Lustre, que ela estava trabalhando logo quando ela saiu do Brasil, né? Porque ela publica o romance, ela casa com o Mauri, publica o romance e viaja com ele no início de 1944 para Nápoles, na Itália, como falei para vocês na aula passada. E lá ela começa a trabalhar no segundo romance, que ela já tinha começado a trabalhar aqui, mas ela continua a trabalhar lá, o segundo romance, que é o Lustre. E esse romance, ela vai começar a ter várias dúvidas sobre ela própria, sobre a sua própria capacidade de ser escritora, por causa dessa crítica do Álvaro Lins, que não foi muito elogiosa com Perto do Coração Selvagem, né? Ainda assim, no futuro, Clarice disse para algum dos seus amigos, não lembro quem, que se olhasse o Álvaro Lins, se conhecesse o Álvaro Lins mesmo assim, frente a frente, a única coisa que ela diria para ele para da próxima vez ele escrever a crítica dela com o nome certo, que Clarice é com C, não é com 2 S. Né? Ou seja, eu não falaria da crítica em si, falaria só do nome. Né? Que realmente errar o nosso nome é uma coisa chata. Né? Eu sei disso quando você escreve o nome com S, e Giovana sabe disso quando escreve o nome dela com N só. Né? Ela fica bolada. Carol também, quando escreve o nome dela com C. É raro e nosso nome é uma coisa tensa. Mas vamos em frente para a última crítica.
Antônio Cândido. Na época, em 1943, o Antônio Cândido... poxa, aí é ralado, né? Luísa, botar... escrever com Z. O Antônio Cândido, na época, em 1943, 44, na verdade, porque a crítica saiu em 44, o Antônio Cândido ainda não era o grande crítico do Brasil. O grande crítico do Brasil, na época, era o Álvaro Lins. Esse aqui. Por isso que Clarice ficou muito chateada, né? Porque ela recebe uma crítica negativa daquele que, na época, era o maior crítico do Brasil, né? O Antônio Cândido ainda não era, mas ele vai se tornar, durante o decorrer do século XX, ele vai se tornar o grande crítico que o Brasil já teve. Muito ligado, e o Antônio Cândido nem era formado em letras, ele era formado em sociologia. O Álvaro Lins também não, né? O Álvaro Lins era advogado. O Antônio Cândido, ele tem uma leitura da crítica, que é uma leitura muito mais próxima, muito mais, assim, intimista das obras, não só com Clarice, com todo mundo, que vai fazer dele o grande crítico do século XX, né? E ele antevê em Clarice um dos grandes nomes da nossa literatura. Né? E ele diz o seguinte na crítica dele: a autora soube criar o estilo conveniente para o que tinha a dizer, soube transformar em valores as palavras nas quais muitos não veem mais do que sons ou sinais. A intensidade com que sabe escrever e a rara capacidade da vida interior poderão fazer desta jovem escritora um dos valores mais sólidos e, sobretudo, mais originais da nossa literatura. E, no final das contas, o Antônio Cândido estava certo, porque Clarice foi um dos valores mais sólidos e, com certeza, talvez tenha sido, até hoje, a escritora mais original da nossa literatura. Se você pegar os romances de Clarice e comparar com qualquer outro autor, é muito diferente. É muito diferente. Obviamente, você vai ter pessoas que vão querer copiar o estilo de Clarice. Então, se está querendo copiar, não dá para dizer que a pessoa é original, né? Ninguém é original copiando as coisas de outras pessoas. Isso não existe. Mas ela foi, e talvez seja, na verdade, a escritora mais original que nós tivemos na nossa literatura. Bom, e aqui eu coloquei para vocês essas três imagens aqui de jornais diferentes. Deixa eu só abrir aqui. Espera ainda, senhores. Essas três imagens que eu coloquei aqui são imagens de encarte de jornal. Esta aqui, do Lustre, o Lustre, essa é uma edição de 1946, jornal, da revista O Cruzeiro do Rio de Janeiro, e também aqui a propaganda que ela faz do romance O Lustre. O Lustre, a foto de Clarice aqui do lado, né? Romance de Clarice Lispector, um romance de que se orgulhará a literatura brasileira. Aí tem aqui um trecho do início do romance, e aqui embaixo diz: assim começa o novo romance de Clarice Lispector. Cadê? Peraí. A consagrada autora de Perto do Coração Selvagem, que a crítica foi unânime, não foi unânime, né? A gente viu que o Álvaro Lins não, né? Mas aqui está dizendo que a crítica foi unânime em considerar como um dos maiores romances dos últimos tempos e que recebeu o prêmio Graça Aranha. Esse aqui realmente ela recebeu, eu esqueci de falar sobre isso, né? Em 1944 ela ganha esse prêmio, que foi o dinheiro que ela conseguiu fazer com o livro, né? Ela recebe o prêmio e o prêmio vem uma placa, alguma coisa, e junto vem um prêmio em dinheiro. Em seu novo livro, O Lustre, Clarice Lispector conserva todas as suas qualidades de penetração psicológica, identificação com o misterioso da alma humana, dramaticidade e originalidade de estilo que fizeram dela um dos nossos maiores escritores. Acompanhe o deslizar terrível de Virginia, que é a personagem do romance, para o desespero, na atmosfera penetrante, densa e sombria de O Lustre. Custava somente a bagatela de 28 cruzeiros na época. Este outro aqui é uma entrevista que ela dá falando sobre como era a vida dela lá em Nápoles, né? Esse aqui é de 1945. Falando um pouco do Perto do Coração Selvagem, como é que era a vida dela lá em Nápoles, quando ela vai com o marido para lá, enfim.
Agora percebam como que o rosto de Clarice era um rosto... Deixa eu aumentar bem aqui, peraí. O rosto de Clarice era um rosto muito diferente pelo menos eu acho, assim, muito diferente, né? Dos rostos que a gente é acostumado a ver no Brasil, né? Um rosto muito diferente. O nariz é um nariz muito característico, é um nariz arredondado. E ela realmente era uma mulher muito bonita. Ela foi uma mulher muito bonita. Tanto que, na biografia que eu li, o autor dizia, o Benjamin Moser, dizia que vários homens tinham se apaixonado por ela só de olhar para ela, né? Que a presença dela, a beleza que ela tinha e a presença dela era uma presença apaixonante. Apesar de que falar com ela não era uma coisa simples, porque ela tinha uma fala muito diferente por causa do R, que eu falei para vocês na aula passada. O R dela não era um R normal, não um R do português, né? E a gente vai ver como ela... Isso, o sotaque. E ela chegou a fazer sessões, terapias com fonoaudiólogo para perder, porque provavelmente esse R é a herança dos pais, né? Os pais estavam tentando se acostumar com a língua portuguesa e aí estavam tentando ali falar, e Clarice cresce nessa casa que todo mundo fala o R desse jeito, ela provavelmente herdou isso dos pais ou das irmãs. É isso, eles ensinaram ela, ela, na verdade, ela vai aprendendo também por ver as pessoas falando, né? Igual todo mundo aprende a falar, né? A gente aprende a falar porque a gente ouve as pessoas falando. E aí ela vai fazer sessões de fonoaudiologia no... Tá travando para vocês? Tá travando para vocês? E ela vai fazer sessões de fonoaudiologia. Olha, tá vendo? É um computador novo. Só que ela vai começando a perder o R, esse R diferente, e ela, no meio assim das sessões, ela desiste porque ela estava com medo de perder a identidade dela, né? Ela via aquele R diferente dela como uma identidade. Na nossa próxima aula, eu vou passar um pouco da única entrevista que Clarice tem que foi gravada, a única entrevista gravada que ela tem. Eu acho que eu vou botar o link lá no Classroom para vocês. É uma entrevista curta, tem 20 minutos só de ela falando, para vocês verem como é que é esse R diferente dela, né? E tem essa aqui, essa última foto aqui do canto, que ela tá com os seus dois filhos, que eu peguei ela também de um jornal, mas eu perdi o link, então, eu não sei, era uma entrevista que ela deu falando sobre alguma coisa, só um depoimento, na verdade, que ela deu, né? E aqui a gente vê Clarice com os seus dois filhos, né? O mais velho é o Paulo, esse aqui, o mais velho, e o mais novo é o Pedro. Ou é o contrário, eu não sei. Se o mais velho que é Pedro. Mas enfim, é Pedro e Paulo, filho dela. E o mais velho, ela vai descobrir, quando ele tiver mais ou menos 15 para 16 anos, ela vai descobrir que ele tem esquizofrenia. E isso vai ser muito difícil para ela, né? Bom, mas vamos adentrar. Sobre as fotos aqui, eu quero a ajuda de vocês no final para identificar uma foto de Clarice. Mas deixa para o final. Lá no final eu vou falar para vocês sobre isso. Bom, vamos ao Perto do Coração Selvagem e isso, vamos ao Perto do Coração Selvagem. No final mostra a foto e mostra um vídeo para vocês também. A gente vai da página 70 à página 134, mas antes de a gente entrar em Perto do Coração Selvagem, tem um trecho que eu não comentei com vocês, que está no finalzinho do capítulo da aula passada, do último capítulo da aula passada, que é o banho, que esse aqui não posso deixar passar. Esse aqui não tem como deixar passar, porque é um dos pontos altos do livro. Quando Clarice não, desculpa, quando Joana está lá banhando, ela diz a seguinte frase aqui: liberdade é pouco, o que desejo ainda não tem nome. Ou seja, ela
o sentimento de liberdade que ela tem é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que só dizer liberdade ainda não é o suficiente para abarcar o que é esse sentimento. Ela se sentia, a Joana se sentia presa de todos os lados, né? Por todos os lados. Enfim, vamos voltar para cá. Aí, pessoas, eu não sei se vocês lembram, mas na nossa última aula, esses aqui são os capítulos que nós vamos ver hoje. A mulher da avó de Joana, Otávio, o casamento, o abrigo no professor, a pequena família e o encontro de Otávio. Não sei se vocês lembram, na nossa última aula, a gente tinha passado por Joana criança com o pai, depois Joana perde o pai, tem um momento ali com a professora, que ela pergunta para a professora para que é, por que a gente quer ser feliz, ser feliz é para quê, né, e a professora não sabe responder. Depois o pai morre, ela vai morar com a tia, morando com a tia. Existe o episódio lá do roubo do livro, em que a tia fica altamente escandalizada com Joana, porque Joana estava tendo um ato que seria um ato muito ruim, e decide mandar ela para o internato. Antes de ir para o internato, Joana visita um professor que ela conhecia, e tem lá esse encontro com o professor, que é um encontro mais ou menos de aprendizagem, né, que ela quer aprender com o professor, e um encontro também ela está ali também porque ela tem um interesse amoroso no professor, né? Ela, Joana, com 13 anos, e o professor com, não sei, com 30 anos, com 40 anos, não sei, e casada, né? E ali, quando ela está com o professor, conversando com o professor, que chega a mulher do professor pela primeira vez, Joana se sente... Joana tem uma epifania do que ela realmente é. Ela é uma criança. Ela não é igual à mulher do professor, né? A mulher do professor, ela é mulher, de verdade. E Joana não é mulher, e ela queria ser mulher. E aí depois ela vai embora, a mulher vai embora da sala, Joana tenta engatar molde, conversa com o professor, e a mulher do professor volta de novo. E conversa com Joana como se Joana fosse realmente uma criancinha, pequenininha. E eu acredito que vocês já devem ter sentido isso. A pior coisa que existe é quando é alguém que quer te tratar como criança, né? Se você é criança, tudo bem. Mas se você não é criança e alguém quer te tratar como criança, aí é ralado, né? Eu não vou falar, não vou dar exemplos aqui, porque esta chamada está sendo gravada e David pode recortar e mostrar para alguém, então vai ficar ralado, né? Mas algumas pessoas insistem. Olha, rapaz. Não vou dizer nada, não. Mas algumas pessoas insistem em tratar. Tá gravando. Algumas pessoas insistem em tratar você como criança, né? E isso é a pior coisa que tem. Você se sente diminuído, né? E Joana se sente diminuída por ser tratada como criança pela mulher do professor. E aí ela começa a chorar, diz que ela é feia e tal. E o professor diz: não, você não é feia, você é só uma menininha. Ou seja, pior a situação. E aí ela vai para casa, e antes de ir para o internato, ela tem aquela experiência no banho, que é o último capítulo, que a gente viu na semana passada. Ela tem aquela experiência no banho, que ela vai tentar se descobrir enquanto mulher a partir daquele banho, né? E aí a partir depois disso, ela vai para o internato, e a gente terminou aí a nossa aula da semana passada. Hoje a gente vai começar no capítulo A Mulher da Voz de Joana. Deixa eu pegar meu livro aqui. Eu separei alguns pontos para conversar com vocês, para não ficar pesquisando igual eu fiz semana passada. Mas tem alguns outros também aqui. Como vai ficar gravado, vocês podem, se não tiver aqui, vocês podem pesquisar depois. Perplexa, isso, pronto. Bem aqui no comecinho do capítulo, a mulher da voz de Joana, ela diz o seguinte: Joana lembrou-se, aqui ela já está adulta de novo, né? No último capítulo ela estava adolescente ali, 13 anos, indo para o internato, e aqui ela já está adulta. Joana lembrou-se de como uma vez, poucos meses depois de casada,
Dirigira-se ao marido perguntando-lhe qualquer coisa. Estavam na rua. E antes mesmo de terminar a frase, com surpresa de Otávio, ela parara. A testa franzida, o olhar divertido. Ah, descobrira. Então ela repetia uma daquelas vozes que ouvira em solteira tantas vezes, sempre vagamente perplexa. A voz de uma mulher junto de seu homem. Ou seja, aquela voz que ela estava ouvindo ali não era a voz, era uma voz que estava saindo dela, mas não era a voz dela. A gente vai ter, a partir do momento que Joana sai do banho, que é essa experiência diferente dela, a gente vai ter uma, como é que eu posso dizer? A gente vai ter uma Joana que está em conflito consigo mesma, porque ela era uma Joana autêntica quando ela era criança, ela era autêntica. Joana criança, ela era o que ela queria ser. É por isso que ela rouba o livro. Ela rouba o livro porque deu vontade de roubar. Não é um ato ruim, não é um ato bom, como eu falei na semana passada. É um ato amoral. Não é imoral, não é ruim. Não tem moral nenhuma para ela. E ela fazia porque ela queria fazer. No entanto, quando ela vai entrar na vida adulta, e ela começa a entrar na vida adulta a partir da experiência do banho, ela começa a ter uma espécie de dois caminhos, né? Ela é uma Joana, existe uma Joana autêntica dentro dela, mas ela decide ir para o outro caminho. Ela decide encarnar uma personagem, uma Joana, que é uma Joana certinha, é uma Joana que vai casar, é uma Joana que vai seguir todos os passos da vida comum, como é o caso de Lídia, que é a amante de Otávio, que a gente vai falar sobre ela mais daqui a pouco. Ou seja, Joana, ela estava seguindo um caminho de Lídia, um caminho da mulher comum, e se afastando daquela Joana que ela é, aquela Joana de coração selvagem, como a gente viu no início do livro, né? Então, nesse momento, ela percebe que há uma voz diferente, que é uma voz que, ao mesmo tempo, é dela, porque está saindo dela, mas não é dela, porque não é aquilo que ela quer ser. Ela quer ser uma outra coisa totalmente diferente. Beleza? Vamos em frente. Deixa eu abrir meu livro de novo. Eu escrevi aqui epifania de casada, ou seja, ela percebe que ela está casada, ela percebe que ela está num momento diferente da vida dela. Aí ela diz o seguinte, deixa eu ver onde foi que eu botei isso. Uma vez dividiu, onde foi que eu botei isso aqui? Peraí, galera, eu me perdi. Ah, achei, pronto. Bom, e aí nesse capítulo, mais à frente, existe uma, um diálogo que ela tem com uma mulher, que ela vai ter com essa mulher, ela vai na casa dessa mulher, porque a mulher estava vendendo a casa para ela, né? Ou melhor, a mulher estava vendendo a casa e ela foi olhar a casa para saber se a casa era boa o suficiente para ela viver com o Otávio, né? Eles eram recém-casados e aquele ditado sempre vale, né? Quem casa quer casa. Então ela foi buscar uma casa, procurar uma casa. Otávio foi trabalhar. Otávio era advogado, esta raça ruim. Isso eu posso falar, tá gravado, todo mundo sabe da minha opinião. Advogado não é bicho de Deus. Você sabia que existe 2 milhões de advogados no Brasil? 2 milhões de advogados. Se duvidar, existe mais advogados do que. Não, esquece. Bom, Otávio era advogado, estava trabalhando, e aí ela foi sozinha olhar essa casa. E aí ela teve uma conversa com essa mulher, que era uma mulher que a gente não sabe quem é, só sabe que é dona da casa, e que essa mulher tem uma voz diferente. Bom, eu estou no terceiro período de direito, mas isso não quer dizer que eu vou ser advogado, entendeu? Provavelmente eu acho que no meu futuro eu vou acabar sendo advogado, que é para atestar a hipocrisia do meu discurso, entendeu? Todo mundo é um pouco hipócrita em algum momento da vida e eu acho que talvez esse seja o meu momento de ser hipócrita. Mas bom, Joana encontra com essa mulher e Joana pergunta para a mulher. Não está aqui no slide, não. Eu coloquei aqui no meu livro. Ela pergunta para a mulher: não é triste viver sem um homem na casa? E a mulher responde para ela: você acha?
E Joana responde: eu estou perguntando se a senhora acha, e não eu. Sou casada. E a mulher responde: eu não acho triste, não. Bom, vou lhe pedir licença para me despedir, já que não lhe interessa a casa. Ou seja, a mulher, ela vive sozinha, não vive com homem nenhum, e vive assim há muito tempo. E Joana consegue perceber que aquela mulher, que ela não sabe o nome, só sabe que ela vive sozinha numa casa sem marido e com filho, aquela mulher é o oposto dela. Joana é a mulher com marido, aquela mulher é a mulher sem marido. E aquela mulher sem marido consegue ser feliz. Né? Ela consegue ser feliz. E Joana se pergunta nesse momento se ela, Joana, é feliz com o marido. Porque na cabeça dela, quando ela adota essa persona, essa personagem de mulher certinha da vida dela, ela introjeta em si própria a ideia de que ela precisa ter um marido para ser feliz. Que não é uma ideia dela. Essa não é uma ideia dela. É uma ideia da sociedade. Que ela coloca para dentro de si como se fosse dela própria. Né? E aí ela vive de acordo com essa ideia, que ela precisa ter marido. Quando ela olha a outra mulher, que é a mulher da casa, e a mulher da casa não tem marido, e a mulher da casa é feliz, e Joana fica se perguntando, poxa, ela não tem marido e é feliz, e eu que tenho marido, será se eu sou feliz? E ela fica com essa dúvida, né? A narração vai falar um pouco sobre a mulher, sobre essa mulher, a história dessa mulher, e a história dessa mulher é a seguinte, o que está aí no slide. Uma vez dividiu-se, inquietou-se, passou a sair e procurar-se. Foi a lugares onde se encontravam homens e mulheres. Todos disseram, felizmente despertou. A vida é curta, precisa se aproveitar. Antes ela era apagada, agora é que é gente. Ninguém sabia que ela estava sendo infeliz a ponto de precisar buscar a vida. Essa era a vida da mulher. Lembra muito o conto da viagem a Petrópolis, né? Em que a velhinha despertou. Do nada ela desperta, por causa da viagem a Petrópolis, ela desperta, deixa de ser apagada e começa a ser gente. Parece que ela está falando aqui da mesma pessoa, né? O livro está falando da mulher da casa, e se a gente pegar o conto que Carol, Eric e Lara trabalharam na semana passada, parece, parece a mesma coisa, né? Parece que está falando da mesma pessoa aqui. E aí, mais à frente, no finalzinho, Joana pensa o seguinte: teve um rápido movimento com a cabeça impaciente. Pegou no lápis, no papel, rabiscou em letra intencionalmente firme. A personalidade que ignora a si mesma realiza-se mais completamente. Verdade ou mentira? Mas, de certo modo, vingara-se jogando sobre aquela mulher entumecida de vida seu pensamento frio e inteligente. Por que que esse ponto aqui do final, isso aqui é bem no final do capítulo, isso aqui é o final do capítulo, o último parágrafo. Por que que esse ponto é importante? Porque Joana não consegue suportar a felicidade daquela mulher, a vida que aquela mulher tem, né? A vida mesmo, vida de verdade. Enquanto Joana talvez não esteja viva de verdade, né? Ela esteja não vivendo, como ela falou para o professor, né? Aquela fala do professor que ela tem com o professor que a gente viu na semana passada é muito importante, né? Ela dizer, bom é viver, mal é não viver, morrer é completamente diferente. Ou seja, talvez Joana esteja não vivendo e a mulher esteja vivendo. Ou seja, a mulher está no bem e Joana está no mal por causa disso. E Joana, ela tenta, através da racionalidade, através do seu pensamento, formular uma teoria que está traduzida nessa frase. A personalidade que ignora a si mesma realiza-se mais completamente. Ou seja, aquela pessoa. Peraí, volta aqui. Peraí. Aquela pessoa que ignora o que ela é de verdade, como Joana estava fazendo naquele momento, Joana estava ignorando o que ela é de verdade, é essa pessoa que consegue se realizar completamente. Ou seja, aquela pessoa consegue ser completa. Isso aqui é Joana tentando dar uma racionalidade, está tentando racionalizar aquele estilo de vida que ela estava tendo. Qual era o estilo de vida que ela estava tendo? Negar o seu coração selvagem. Ela estava negando seu consideração selvagem, ou seja, ela estava negando a si própria.
ela estava ignorando a si mesma. E ela queria se convencer de que, ignorando a si mesma, ela iria se realizar completamente. No final das contas, isso não vai acontecer, porque ignorando a si mesma, Joana só vai conseguir ser infeliz. Como, de fato, a gente sabe que acontece, né? Quando a gente ignora o nosso interior, a gente não consegue ser feliz. Por isso que existe uma reflexão, a gente consegue perceber isso no livro. Existe uma reflexão sobre a vida a dois, existe uma reflexão sobre o amor, sobre relacionamentos amorosos, que é uma reflexão muito profunda nesse livro. E eu não estou falando isso para os casais, para as pessoas que têm casal aqui ficar se sentindo triste, não, viu? Pessoas que eu não vou falar o nome aqui, tá? Mas existe uma... Não, suicídio não, Deus me livre. Existe uma reflexão que é a relação amorosa, para ela ser boa, cada um dos indivíduos não pode ignorar a si próprio. Para a relação dar certo, uma pessoa tem que ser ela mesma, a outra pessoa tem que ser ela mesma. E as renúncias que forem feitas por ambas são renúncias que as pessoas querem fazer, não porque elas têm que fazer. Por exemplo, eu tô com a minha esposa namorando, vai fazer 10 anos. De namoro, 10 anos. A gente tá morando junto há 7 anos. 7 anos. 7 anos. Ih, a gente fez 7 anos no início do mês, agora que eu lembrei. 7 anos morando junto. Eu lembrei, e se eu falar para ela, ela ainda não lembrou, mas tudo bem. A gente nunca lembra dessas datas. E existem algumas renúncias que eu fiz na minha vida que e renúncias que ela também com certeza fez na vida dela, que são renúncias que a pessoa ela tem que fazer porque ela quer fazer. Ela não renuncia a coisas da sua vida porque a outra pessoa quer para agradar a outra pessoa. Porque se você faz para agradar a outra pessoa, você está se negando. E você não pode se negar. Se você se negar, o relacionamento não vai dar certo. Essa é o tipo de raciocínio que é desenvolvido em Perto do Coração Selvagem. E isso a gente vai perceber muito na relação de Joana e de Otávio, ainda hoje. Beleza? Vamos em frente. Não é para vocês ficarem tristes, não, viu, gente? Fiquem felizes. Viu, Giovana? Bom, Otávio. Vamos falar de Otávio, que é o marido de Joana. O capítulo começa com esta citação latina, de profundis. De profundis significa das profundezas. Das profundezas. Por que isso tem a ver com Perto do Coração Selvagem? A gente já falou sobre isso aqui. Joana a gente está mergulhando nas profundezas de Joana, né? Do seu psicológico, do seu íntimo. Existe uma determinada Joana que mora no íntimo dela que ela está negando nesse momento aqui. Ela está negando. Existe uma Joana de coração selvagem, existe um coração selvagem dentro de Joana que está na sua profundeza e que ela está negando para poder viver com Otávio. O início do capítulo, que é esse que eu coloquei no livro, diz o seguinte: Joana esperou que a ideia se tornasse mais clara, que subisse das névoas aquela bola brilhante e leve, que era o germe de um pensamento. De profundis. Sentia-o vacilar, quase perdeu o equilíbrio e mergulhar para sempre em águas desconhecidas. Ou, se não, a momentos, afastar as nuvens e crescer trêmulo, quase emergir completamente. Depois, o silêncio. Bom, aqui ela tá começando a perceber um pensamento que está surgindo nas suas profundezas, né? E sentia esse pensamento vacilar, quase perder o equilíbrio, mergulhar para sempre em águas desconhecidas. Um pensamento que parece querer emergir de dentro de Joana e depois o silêncio. Né? Vamos descobrir que pensamento é esse. Deixa eu ver onde foi que eu botei isso aí. Apesar
Apesar, 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 não foi para cá, não. E apesar, e apesar. Por que que eu não marquei isso aqui? Bom, tá em algum lugar. Ah, já sei. Deve estar bem aqui. Achei. Achei. E apesar daquele ar de quem ignorava as coisas mais comuns, como logo no primeiro encontro, ela o precipitara em si mesmo, jogara-o na intimidade dele próprio, esquecendo friamente as pequenas e cômodas fórmulas que o sustentavam e lhe facilitavam a comunicação com as pessoas. Aqui a gente tem o narrador falando do primeiro encontro de Otávio com Joana. No primeiro encontro de Otávio e Joana, em que Otávio chega ignorando as coisas comuns, a partir do contato que ele tem com Joana, ela joga ele dentro de si próprio, ou seja, joga ele nas suas próprias profundezas. É por isso que o capítulo começa aqui, de profundis. A gente está falando das profundezas de Joana e aqui também falando das profundezas de Otávio. Jogaram na intimidade dele próprio, ou seja, Otávio está se autoconhecendo, está conhecendo a si próprio, as suas profundezas, a partir do relacionamento com Joana, esquecendo friamente as pequenas cômodas fórmulas que o sustentavam e facilitavam a comunicação com as pessoas. Ou seja, existia uma comunicação que ele fazia com as pessoas, com o mundo exterior, que era uma comunicação que ela não tinha, era uma comunicação que era feita em fórmulas. Quer ver uma comunicação que é feita em fórmulas hoje em dia? Quando você está perto de uma pessoa que você não conhece, ou que você acabou de conhecer, ou que você conhece há algum tempo, mas não tem muita intimidade, você logo começa a falar sobre o tempo. Você olha para o tempo e diz assim, será se vai chover? Olha, ontem choveu. Talvez não chova hoje porque está fazendo muito calor, ou então, esse calor é um calor de quem vai chover daqui a pouco, ou essa chuva é só para deixar calor mais... Enfim, essas conversas que são conversas formulaicas, como a outra que é muito comum, como é que você está? Eu estou bem, estou indo. E você, na mesma, sabe? A gente tentando. Ou seja, conversas que são fórmulas. São fórmulas de conversa, não são conversas de verdade. Você se comunica com as pessoas de maneira banal, em vez de se comunicar de maneira profunda. E Otávio, ele tinha essas formas de comunicação com as pessoas. Por que ele tinha essas formas? Porque ele é uma pessoa comum. Nós, pessoas comuns, invariavelmente, uma vez ou outra, vamos ter essas conversas formulaicas, essas fórmulas para ajudar a gente a interagir com as pessoas. Joana, e nesse caso específico Clarice também, não tinham essas fórmulas. Por isso que era tão difícil conversar com Joana, por isso que era tão difícil conversar com Clarice. Por isso que era muito difícil fazer com que Clarice desse entrevista, ou ter uma entrevista decente com Clarice. A gente vai perceber, quando a gente assistir a entrevista dela, que ela rejeita qualquer tipo de resposta pronta, de fórmula de resposta, porque ela não consegue responder uma coisa simples, entendeu? Não consegue. Isso tem nesse Instagram que fala da Clarice, que eu já retuitei algumas coisas, retuitei, que eu repostei algumas coisas, tem trechos dessa entrevista. E ela realmente parece meio arrogante, sabe? Porque é como se ela tivesse tendo que. Parece que ela está tentando afirmar o óbvio, mas que é óbvio só para ela, entendeu? Para a gente não é. Quando ela responde, pergunto para ela, porque Clarice escreveu obras infantis também, né? E o entrevistador pergunta para ela se é mais fácil se comunicar com criança ou com adulto. E ela disse que quando ela escreve para criança é mais fácil porque ela é muito maternal. E ela fala isso de uma maneira muito arrogante, porque parece que é uma coisa muito óbvia para ela, né? Mas para a gente não é. Para a gente não é uma coisa óbvia, né? O óbvio que Clarice passava para todo mundo é que ela era uma pessoa difícil, uma pessoa hermética, tanto que as pessoas ao redor dela colocavam ela como se fosse um monstro sagrado, entendeu?
uma pessoa que não é normal, não é comum. Né? O Chico Buarque disse que uma vez Clarice convidou ele para comer na casa dela. Tem essa entrevista dele falando no YouTube. O Chico Buarque foi convidado para almoço, para jantar na casa de Clarice, e aí ele foi levar o Vinícius de Moraes, se não me engano, e mais uma outra pessoa, 3 pessoas. E aí eles disseram, não, a gente vai, mas a gente vai beber aqui primeiro, porque a gente não pode beber depois. E Clarice não serve bebida alcoólica, então vamos beber aqui. Chegaram todo mundo bêbado lá para jantar com Clarice, e eles bêbado e conversando, e eles eram daquele tipo que quando fica bêbado gosta de conversar, e conversando com Clarice e tal, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Deu meia-noite, Clarice já estava naquela coisa assim de, poxa, esse pessoal não vai embora. Eles perceberam e foram embora. Com um detalhe, Clarice convidou eles para jantar, mas não serviu o jantar. Eles não jantaram. Ela esqueceu o jantar que estava pronto em cima do fogão. E eles foram para casa com fome, coitado. Mas passaram essa noite lá, 3, 4 horas conversando com Clarice. Ou seja, essa pessoa não é uma pessoa normal, não é uma pessoa comum, né? Ela não se comunica dessas formas comuns, nessas fórmulas comuns. Como Otávio, voltando aqui para o livro, como Otávio se comunicava dessa maneira, né? Bom, vamos em frente. Isso aqui é lá no final, peraí. Isso aqui é lá no final. Lá no final. Não, no final não. No caso, achei, pronto. Bom, e aí Clarice, desculpa, aí Joana, elas são tão parecidas que eu fui confundindo. E aí Joana vai engatar esse relacionamento com o Otávio assim que ela sai do internato. E Otávio, ela tem uma... Desculpa, ele tem uma noiva. Enquanto ele está namorando com Joana, ele tem uma noiva, que se chama Lídia. Lídia é a noiva de Otávio. E Otávio, ele vai deixar Lídia, como a gente vai ver mais na frente, a cena dele deixando Lídia, vai deixar, entre aspas, Lídia, porque Joana é uma experiência diferente para ele. Joana é uma mulher incomum. E Otávio gosta de se sentir... A primeira impressão que ele tem é que ele gosta de se sentir incomum como Joana. Né? Joana leva ele para um lugar que é um lugar diferente, um lugar estranho, um lugar estrangeiro. Né? Para quem não sabe, estrangeiro tem a mesma raiz da palavra estranho, que significa estar fora de. Né? Estrangeiro é estar fora de algum lugar. Estranho é estar fora da normalidade. Né? E por isso estranho e estrangeiro são, de certa maneira, até quase sinônimos. Né? Então, Otávio ele fica no lugar de estranho, de lugar de estrangeiro, só porque ele está ali com Joana, convivendo com Joana. E por isso ele vai preferir estar com Joana, casar com Joana, do que casar com Lídia. Mas eu vou já mostrar para vocês a cachorrada que ele faz com Lídia. Mas, enfim, o sentimento que Joana tem por Otávio parece ser um sentimento genuíno. A gente sente, pelo menos nesse início de romance deles dois, que ela gosta dele. E que ela está em conflito porque ela quer não gostar de Otávio. Ela quer não amar Otávio. Amar talvez seja uma palavra muito forte, que eu não sei se eles amam. Se ele ama. Desculpa, se ela ama Otávio. Ele com certeza amava ela. Mas Joana tem um sentimento por Otávio que ela quer não ter, porque esse sentimento afasta mais ainda ela do seu coração selvagem. Ou seja, da sua profundeza. Quanto mais ela se envolve com o Otávio, mais distante do seu ideal ela fica, mais distante da sua criança interior ela fica, mais distante daquela menina que roubou o livro, e Joana vai ficando. Então ela quer viver o sentimento, mas ao mesmo tempo ela se sente culpada de estar fazendo isso consigo mesma, né? Por isso que tem esse parágrafo aqui em que ela se casa, que é um parágrafo muito simples, que ela diz o seguinte: até que, encostando a testa no vidro da janela, rua quieta, a tarde caindo, o mundo lá fora, sentiu o rosto molhado. Chorou livremente, como se esta fosse a solução. As lágrimas corriam grossas, sem que ela contraísse um músculo da face.
Chorou tanto que não soube contar. Sentiu-se depois como se tivesse voltado às suas verdadeiras proporções. Miúda, murcha, humilde. Serenamente vazia. Estava pronta. Procurou então. E a nova glória e o novo sofrimento foram mais intensos e de qualidade mais insuportável. Casou-se. Ou seja, ela tem aqui uma Joana que a gente tem aqui uma Joana que ela sabe que ela tem um excesso de vida dentro de si mesma e ela coloca esse excesso de vida para fora por causa do choro, porque ela só pode se casar com o Otávio depois que ela se diminuir, depois que ela ficar murcha, depois que ela ficar miúda, depois que ela ficar humilde, porque se ela for a mulher de coração selvagem, ela não casa com ele, ela não pode casar com ele porque é errado casar com ele, levar ele para um outro lugar, né? É tanto que Joana fala em algum momento do livro que eu não marquei, que casar é tão ruim porque ela perde. Ela não diz que é ruim, né? Mas casar é uma coisa que faz com que ela perca até o direito de ficar triste. Porque ela não pode ficar triste, porque se ela é triste, ela deixa o marido dela triste também. E toda relação amorosa é assim. Eu duvido se quando o boy de Giovanna tá triste, ela não fica triste junto com ele. Né? Quer dizer, sei lá, talvez não. Mas o certo é ficar, né? O certo é existir uma comunhão entre as almas das pessoas. Olha, tá vendo? Tô falando? Ela não tá nem aí. Aí. Mas eu tenho certeza que a Ana Luísa fica. Quando o boy de Ana Luísa fica triste, a Ana Luísa fica junto, eu tenho certeza. A Ana Luísa tem um coração, sabe, assim, de empatia com as pessoas, entendeu? E Joana não quer isso. Porque ela quer se sentir triste e ser triste sozinha, entendeu? Ela não quer arrastar outra pessoa junto com ela, mas ela perde esse direito. Quando ela casa, ela perde o direito de ficar triste. Porque se ela fica triste, ela leva uma outra pessoa que talvez esteja feliz a ficar triste também. Né? E isso é um dos. Para alguém que está convivendo na mesma casa que outra pessoa há 7 anos, que eu descobri agora que faz 7 anos, isso realmente é uma verdade. Né? É realmente uma verdade. Você até se sente mal se você estiver feliz e a outra pessoa está triste. Não dá, não dá. Quando eu fico doente, ou quando a minha esposa fica doente, ninguém consegue ficar feliz. Assim, eu tô feliz, eu tive um dia maravilhoso. Não dá, né? É até falta de empatia com a outra pessoa. Mas enfim, mas tá tudo bem, Giovana, tá tudo bem. Não tem nada de errado com o seu relacionamento. Tá tudo certo. Vamos em frente. O casamento. Bom, eles se casaram, né? A gente sabe que eles se casaram. Vamos ao casamento. O casamento é o capítulo que abre a segunda parte do livro. O livro é dividido em duas partes. A primeira parte se chama primeira parte e a segunda parte se chama segunda parte. E o casamento abre a segunda parte do livro. O casamento. É... Antes de eu ler esse trecho que eu deixei aí no slide, eu quero ler o comecinho do capítulo, em que ela diz o seguinte. Joana lembrou-se de repente, sem aviso prévio, dela mesma em pé no topo da escadaria. Ou seja, está lembrando aqui do dia do casamento. Ela em pé no topo da escadaria, provavelmente da igreja. Não sabia se alguma vez estivera no alto de uma escada, olhando para baixo, para muita gente ocupada, vestida de cetim com grandes leques. Muito provável mesmo que nunca tivesse vivido aquilo. Os leques, por exemplo, não tinham consistência na sua memória. Aqui a gente tem uma Joana que lembra do dia do casamento, mas que claramente ela não quer lembrar. Esse dia foi um dia traumático para ela. E apesar disso, eu reforço o que eu falei ainda agora. Joana gosta de Otávio. Ela tem um problema com o casamento, sabe? Ela tem um problema com o casamento, com a instituição do casamento, mas ela gosta de Otávio. Pelo menos por enquanto, né? Mais tarde, talvez ela não goste. A gente vai ver isso daqui a pouco. E ela diz: a culpa era dele, pensou friamente, mais à frente no capítulo.
à espreita de nova onda de raiva. A culpa era dele, a culpa era dele. Sua presença, e mais que sua presença, saber que ele existia, deixavam-na sem liberdade. Só raras vezes agora, numa rápida fugida, conseguia sentir. Isso, a culpa era dele. Como não descobrira antes? Perguntou-se vitoriosa. Ele roubava-lhe tudo, tudo. E como a frase ainda fosse fraca, pensou com intensidade, os olhos fechados. Tudo. Sentiu-se melhor, pensou com mais nitidez. Ela está vivendo, então, aqui uma espécie de crise no casamento, porque ela consegue se perceber longe do seu coração selvagem e coloca toda a culpa em Otávio. Ela está se eximindo nesse momento da culpa dela, né? Como se ela não tivesse culpa nenhuma, né? Mas mais na frente ela vai perceber que ela tem culpa também, porque ela se sujeitou a viver o casamento, né? Mas nesse momento ela precisava exteriorizar a culpa em uma pessoa, né? E aí ela coloca a culpa em Otávio, porque Otávio, como a gente viu na semana passada, ela não conseguia descobrir uma outra maneira de estar casada sem ser perdendo a sua própria liberdade, né? Sem ser deixando com que Otávio colocasse sobre ela suas quatro paredes, ou seja, fechando ela no seu próprio quarto. Ele disse, mais na frente, esse diálogo entre os dois. Ele disse, um cômico ar severo: muito bem, agora a senhora faz o favor de se aproximar e encostar a cabeça nesse valoroso peito, porque eu estou precisando disso. Ele disse para Joana, né? Ela riu, só para satisfazê-lo, mas no meio do riso já estava achando um pouco de graça. Esse é um trecho muito interessante, porque bem aqui o Otávio, ele tá escrevendo um livro de direito civil, porque ele é advogado, ele quer ser jurista, quer ser alguém que sabe refletir sobre os conceitos jurídicos, e ele está escrevendo um manual de direito civil para explicar os institutos da nossa vida, né? E só abrir um parênteses aqui para falar sobre o direito civil. O direito civil é o ramo do direito que cuida da nossa vida, da nossa vida. Por exemplo, quando a gente nasce, a lei manda que os nossos pais vão a um cartório de registro civil para registrar o nosso nascimento. Isso por quê? Porque o direito civil ele precisa marcar o dia do nascimento da pessoa, do indivíduo, para ele ser considerado pessoa. Para ele ser considerado pessoa, ele precisa ter uma certidão de nascimento. Né? Se você não tiver certidão de nascimento, você pode até ser vivo, você não é uma pessoa, não uma pessoa de direitos. Você não pode ter direito nenhum se você não tiver uma certidão de nascimento. Começa por aí. O direito civil também regula, por exemplo, casamento. Como é que é a divisão de bens no casamento? Se você casa e você não faz nenhum tipo de divisão de bens, o direito entende que você está adotando a comunhão parcial de bens, que é o quê? Todos os bens que a gente conquistar depois do casamento é dividido meio a meio. Ou seja, eu comprei um carro depois do casamento, se o dinheiro for só meu, metade, na hora de separar, é metade meu, metade da minha esposa. Comprei um apartamento depois do casamento, é metade meu, metade da minha esposa. Né? Se eu comprei o apartamento antes do casamento, aí se separar, não é metade meu, metade dela, não. É todo meu. Porque eu comprei antes do casamento. Né? Esse é o instituto do regime de comunhão parcial. Existe um outro regime que é o regime de comunhão total. Comunhão total é total. Independentemente se foi antes ou depois do casamento, você casou, é tudo de todo mundo, dividido meio a meio. E tem o terceiro instrumento, que é a separação total. Ou seja, independentemente se é antes ou depois do casamento, o que eu comprei é meu, o que tu comprou é teu. Esses são como que o direito civil regula o casamento, por exemplo. O direito civil também regula a morte. Quando a pessoa morre, alguém precisa ir no cartório para registrar uma certidão de óbito. Porque depois da certidão de óbito, você precisa saber o que vai acontecer com os bens daquela pessoa. Ah, essa pessoa tinha uma casa no nome dela, como é que a gente vai fazer? Tem que ir lá no Código de Direito Civil para saber como é que vai fazer. É 50% do viúvo, 50% dos filhos, os filhos, se forem muitos, tem que dividir ele dividir igualzinho a parte de cada um, ou seja, o direito civil serve para regular a nossa vida, para colocar a nossa vida dentro de caixinhas. É por isso que Otávio, ele é alguém que trabalha com direito civil, porque ele é alguém das caixinhas, ele é alguém que se organiza
dentro daquilo que o mundo pede. E Joana, a partir do momento que está se casando com ele, está nesse processo de ficar cada vez mais parecida com Otávio, ou seja, cada vez mais dividida nas caixinhas, igual acontece no direito civil. Por que, que ela está se dividindo em caixinhas? E vou bater nessa tecla até vocês entenderem. Porque Joana está negando o seu interior. Joana está negando o seu coração selvagem. Porque o seu coração selvagem diz para ela não casar, não perder a sua liberdade. E Joana vai lá e casa. E perde a sua liberdade. Mesmo assim, mesmo esse conflito interno e externo que Joana tem, esse diálogo entre os dois é muito interessante, porque no final ele diz assim, ela riu só para satisfazer, ou seja, ela não achou graça. Ela riu para satisfazer. Mas no meio do riso já estava achando um pouco de graça. Ou seja, o exterior de Joana, aquilo que ela está, que está do lado de fora dela, que nesse caso é a risada, condiciona o interior de Joana, condiciona as profundezas dela. Isso quer dizer o quê? Que ela não estava achando graça, mas porque ela riu, ela começa a interiorizar aquele sentimento. Isso quer dizer o quê? Que Joana está no processo não só de negar o seu coração selvagem, mas de modificar o seu coração selvagem. Ela está se modificando internamente por causa dele. Ela está fazendo aquilo que a gente falou ainda há pouco que não deveria ser feito, que é o que a pessoa negar a si própria, é negar aquilo que ela realmente é. Se Joana não achou graça, ela não tinha que rir, mas ela ri. Por que ela ri? Porque ela está negando o seu interior, ela está negando aquilo que ela é. Isso é bem profundo. Vamos em frente, no nosso penúltimo capítulo de hoje, o abrigo no professor, que começa assim. Joana bem se lembrava, dias antes de casar, procurar o professor, ou seja, antes de casar, está voltando um pouco no tempo aqui. Subitamente, ela já tinha casado, então a gente está voltando no tempo, isso. Subitamente precisara encontrá-lo, senti-lo firme e frio antes de ir embora, porque de algum modo parecia ele estar traindo toda a sua vida passada com o casamento, e ela estava traindo sua vida passada, a gente já viu isso, né? Queria rever o professor, sentir seu apoio, e quando lhe surgiu a ideia de visitá-lo, acalmara-se aliviada. Ou seja, ela queria voltar para o professor, ela queria ter esse outro encontro com o professor, porque o encontro com o professor lembra Joana daquela Joana que ela foi com 13 anos de idade, quando estava conversando com o professor. Um novo encontro com o professor lembra ela da criança que ela foi um dia, da criança de coração selvagem que ela foi um dia. Esse é um sentimento muito natural. Eu faço isso muitas vezes. A minha esposa, então, faz isso muitas vezes. Por exemplo, a minha esposa, eu não sei como é que ela ainda não falou sobre isso. Toda vez que a gente muda de computador, muda não, que o meu computador antigo tem 7 anos, né? Mas toda vez que a gente restaura o computador, né? Faz o backup e restaura o computador novo, para eliminar vírus e tal, essas coisas, ela sempre pede a mesma coisa. Não deixa o emulador do Super Nintendo ser deletado, porque ela quer jogar Super Mario. Ela quer jogar Super Mario. E toda vez que ela joga Super Mario, eu lembro que eu quero jogar aquele futebol do Super Nintendo, que é antigão, que tinha a seleção de 98, porque eu quero... Quando eu estou fazendo isso, ou como eu fiz, por exemplo, nas férias que eu baixei no meu computador o Need for Speed Most Wanted, quando eu tô jogando Need for Speed Most Wanted, ou quando a minha esposa tá jogando Super Mario, eu não tô jogando só porque eu quero jogar, eu tô jogando porque eu quero me lembrar daquela criança que eu fui jogando. E ela é a mesma coisa. Né? Ou seja, a experiência não vale só pela experiência, a experiência vale porque ela faz tu se lembrar daquilo que tu já foi anteriormente. E é isso que Joana está querendo aqui. Ela está querendo se lembrar daquilo que ela já foi. Ela está querendo se lembrar da criança que ela foi, que tinha coração selvagem. E quando ela chega lá, o professor está muito doente. O professor está muito doente. E ela olha para ele e fica meio triste, porque ela lembra do professor como alguém forte e tal, com um intelecto muito, muito bom.
Enfim, e quando ela chega lá, o professor é totalmente diferente daquela pessoa que ela se lembrava, né? E aí eles estão conversando lá e Joana diz para ele o seguinte: o doente imagina o mundo e o são, ou seja, o saudável, o possui, continua a Joana. O doente pensa que não pode apenas pela sua doença e o forte sente inútil sua força. Sim, sim, ele balançava a cabeça tímido. Ela percebia que seu mal-estar era somente o de alguém que não deseja ser interrompido, ou seja, ele não tá, o mal-estar dele não é porque ele está doente. O mal-estar dele é porque ele estava falando e Joana interrompeu. Continuara, porém, até o fim, a voz morta, repetindo o pensamento que tivera muito. Por isso a poesia dos poetas que sofreram é doce, terna, e a dos outros, dos que de nada foram privados, é ardente, sofredor e rebelde. Sim, dizia ele, ajeitando a gola frouxa do pijama. Ela está tentando passar para ele um tipo de conversa que eles tinham tido antigamente, né? No entanto, ele diz mais na frente: o médico disse que ainda não estou melhor, mas vou ficar bom. Eu sei mais do que todos os médicos, acrescentaram. Pois se sou eu doente, ela, Joana, obviamente, descobrira finalmente, assombrada, que ele era feliz. De novo, Joana está de frente para alguém que, apesar de todos os pesares, apesar de ela não entender por que essa pessoa é feliz. O professor é doente, mas ele é feliz. Ele só estava infeliz aqui na passagem anterior porque ele foi interrompido por Joana. Se não fosse isso, ele estaria muito feliz. É a segunda vez que Joana está de frente para alguém que é feliz e ela não entende o motivo da felicidade. Primeiro tinha sido com aquela senhora, aquela moça, lá do começo da nossa aula, que ela se encontrou com ela na casa e que Joana pergunta para ela se não é triste viver sem marido. E a mulher diz que não. E aqui o professor também é feliz, né? Mesmo sem ter saúde, mesmo sem ter a sua saúde, o professor é feliz. E Joana, que tem saúde, Joana, que tem marido, fica na dúvida, ela não diz isso, ela não expressa isso, mas a gente percebe pela narração que ela fica na dúvida. Será se ela é feliz estando com Otávio, vivendo aquela vida que ela está vivendo? Será se ela é feliz? Bom, e vamos para o último capítulo de hoje. Antes de eu pedir ajuda para vocês com a foto de Clarice que eu vou mostrar no final. A Pequena Família. A Pequena Família, nesse capítulo a gente vai descobrir a história de Otávio e Lídia. Aquela história que eu já falei para vocês, que essa história a gente vai descobrir aqui, né? Que Lídia era a noiva de Otávio, mas que Otávio vai deixar Lídia para casar com Joana. No entanto, esse momento em que Otávio deixa, entre aspas, Lídia para casar com Joana, é esse momento bem aqui. Primeiro, antes de mostrar isso, o capítulo faz toda uma introdução mostrando como que Otávio e Joana têm existências dentro da casa que são existências totalmente opostas. Eles não conseguem se entender. Eles não conseguem se entender. E aí, depois, o capítulo faz esse flashback para mostrar esta cena aqui. Otávio, sacudira Lídia, longínquamente, envergonhado de mostrar tanta força, quando junto de Joana, por exemplo, calava-se. Ou seja, a gente já sabe que Otávio está mostrando força perante Lídia e ele não consegue mostrar a mesma força perto de Joana. Ele é pessoas diferentes perto de cada uma das mulheres. E Otávio pergunta: não tem medo de que eu deixe você? Não sabe que se eu deixar você, você será uma mulher sem marido, sem nada, um pobre diabo, que um dia foi abandonada pelo noivo e que se tornou amante desse noivo, enquanto ele casava com outra? Não quero que você me deixe, diz Lídia. Ah, mas não tenho medo, ela completa. Ou seja, Lídia não quer que ele deixe ela, mas ela não tem medo de que isso aconteça, e isso, no final das contas, não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque Otávio vai ter em Lídia a sua amante, desde o início do casamento com Joana. Então, eles vivem um triângulo amoroso. Otávio é casado com Joana, Otávio ama Joana,
mas ele tem uma amante porque ele também ama a Lídia. E ele vai viver entre essas duas mulheres, né? Entre Joana, que tem um interior que ele sabe que não é comum, que é uma mulher que vive em conflito, e Lídia, que é a mulher da sociedade, a mulher que está ali para ser o esteio dele, a mulher que está ali para apoiar ele, é uma mulher que vive para ele, não é uma mulher que tem existência própria, diferente de Joana. Joana tem existência própria, Lídia não, né? Então, talvez, e aqui sou eu, é a minha interpretação que eu estou fazendo aqui, talvez Otávio amasse Joana, mas ele gostasse da sensação de segurança que ele tinha em Lídia, porque com Lídia ele poderia ser o macho alfa, com Joana não. Joana não dava esse espaço para ele, mas Lídia dava. Então talvez ele não gostasse especialmente de Lídia, ele gostasse do que Lídia fazia ele se sentir. Isso é muito profundo, né? Eu deixo essa reflexão aí para vocês que estão namorando. Será que vocês gostam da pessoa ou vocês gostam de como a pessoa faz vocês se sentirem? Reflitam. Bom, e mais na frente a gente vai descobrir, calma, Ana Luísa, é só para refletir, é só para refletir. Mais na frente a gente vai descobrir que Lídia está grávida de um filho de Otávio. E a narração diz o seguinte: e quando seu filho nascesse, alisou o vento que já se arredondava. Eles três seriam uma pequena família. Eles três quem? Otávio, Lídia e o filho. Pensou em palavras, uma pequena família. Era isso que desejava, como um bom fim para toda a sua história. Poucos minutos depois, já serenado, Otávio se deixava invadir pelo abandono e pela moleza que também sustentavam suas relações com Lídia. Ou seja, com Lídia ele poderia ser mole, poderia ser tranquilo, poderia ser abandonado. Né? Joana não dava esse espaço para ele. Né? Joana era algo totalmente diferente. Bom, pessoas, estes foram os capítulos de hoje, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no finalzinho do capítulo. Não, é isso mesmo. Estes foram os capítulos de hoje. Na próxima aula a gente termina os últimos capítulos de Perto do Coração Selvagem e eu vou falar para vocês um pouco sobre como eu acho que essa relação de Joana e Otávio refletiu no casamento de Clarice Lispector. Eu acho que refletiu muito no casamento de Clarice e talvez Clarice tenha se separado por causa disso. Mas antes de terminar, eu quero mostrar essa foto bem aqui para vocês. Eu quero que vocês me respondam. Ah, não, ainda tem esse aqui, né? O que foi que eu botei aqui? Aos poucos, de um movimento com a perna, nasceu longínquamente a consciência misturada a um gosto de sono na boca, estirando-se depois por todo o corpo. De quem é essa consciência aqui? Peraí. Não, esse aqui tá fora daqui. Tá fora da ordem. Não, esquece isso aqui tá, não é nada não. Que é isso, gente? Tem mais, peraí. Pronto, é esse aqui mesmo. Esse aqui. Não, vamos embora. Bom, eu quero saber se vocês acham que essa mulher bem aqui é a Clarice Lispector. Essa foto aparece quando a gente pesquisa o nome de Clarice no Google Imagens, aparecem várias fotos que obviamente são de Clarice. E aparece essa foto aqui e um outro conjunto de fotos de uma mulher que está datilografando alguma coisa numa máquina de escrever, né? Ela está datilografando alguma coisa. Só que esta sequência de fotos, são umas 3 ou 4 fotos dessa mulher datilografando, não são Clarice Lispector. Aquela mulher não é uma Clarice Lispector. E tá na cara que não é, porque quando você abre a foto, lá embaixo, no cantinho, no finalzinho assim da foto, tem o símbolo da Playboy. Aquilo ali é um ensaio da Playboy, apesar da mulher estar vestida, tá toda vestida. Mas enfim, aquilo ali é um ensaio da Playboy. E aparece essa mulher aqui.
que eu olhei, às vezes parece ser Clarice. Tava escrito lá, tava o símbolo lá embaixo, né, Giovana? E outra coisa, quando eu abri quando eu abri a página, era um cara mostrando o ensaio da mulher e falando, essa aqui é fulana de tal, modelo tal, que saiu na Playboy dos Estados Unidos, 1940 e pouco. E aparece essa mulher aqui, que me pareceu Clarice primeiro, depois não pareceu, depois eu fui olhar para o nariz e o nariz não parece. Mas eu não sei, depois eu achei que talvez seja o ângulo da câmera, a câmera está olhando de baixo para cima, né? Não vai fotografar o nariz direito. Inclusive nessa parte bem aqui, ó, desse meu lado esquerdo, tem o fato de ter luz desse lado aqui, do rosto dela, fica um pouco mais difícil de você conseguir perceber a linha do nariz aqui, né? Se o nariz é maior, se o nariz é menor. Mas, enfim, não sei. Eu tentei comparar, deixa eu ver bem aqui. Eu tentei comparar com essas outras. Com essa aqui, por exemplo, a boca me pareceu um pouco, os lábios aqui, ó, me pareceu um pouco. Não sei se eu tô ficando doido. Eu sei que no final das contas, o queixo não dá para ver, né? Eu sei que no final das contas eu fiquei naquela de, eu acho que não é. Eu acho que não é a mesma pessoa. Mas eu já tinha botado aqui, eu fiquei meio na dúvida, então eu botei a pergunta se vocês acham que essa é a Clarice. Eu acho que não, mas tem um anel e tá fumando, então a gente fica logo naquela assim de, será? Bom, enfim. E para terminar, eu quero que vocês saibam, vocês descubram a relação que existe entre Clarice Lispector e a Narcisa. Você sabe quem é a Narcisa, né? A Narcisa do ai que badalo, ai que tudo, ai que... Você sabe quem é a Narcisa? Não é possível. Narcisa, ela tem um vídeo, gente, eu achei esse vídeo. Tem o vídeo da Narcisa. É essa mesmo. Tem um vídeo da Narcisa, ela mostrando o quadro, este quadro aqui, ó, que foi o... Deixa eu botar aqui para vocês olharem. Este quadro aqui, que foi o quadro do Perto do Coração Selvagem, como eu falei para vocês, esse aqui é um quadro que Clarice desenhou, né, que desenhou não, Clarice pintou. E esse quadro está na casa de uma outra escritora brasileira chamada Nélida Pinhon. A Nélida era amiga de Clarice e conseguiu esse quadro num leilão. Esse vídeo bem aqui, ela conta toda a história de como conseguiu esse quadro no leilão e tal, sei o quê. E aí, no final, do nada, aparece a Narcisa mostrando os quadros de Clarice. É bem aqui. Peraí. Ela contando a história do quadro aqui e tal. Do nada aparece Narcisa aqui, ó, mostrando esse quadro aqui, que é de Clarice, né? Esse Clarice deu para Nelly da Pinhão de presente. E o outro aqui, ó. Essa aqui é a capa de Perto do Coração Selvagem que a Nelly da Pinhão tinha conseguido no leilão, né? Ele disse, não, isso aqui é muito rolê aleatório. Do nada aparece Narcisa aqui no vídeo. A Nélida bolada aqui, porque a Nélida disse, ninguém nunca filmou esse quadro aqui, tu tá filmando pro pessoal aí. Aí ela fica toda, mas meus seguidores, não sei o que e tal. Enfim. Agora vocês já sabem qual é a relação que existe entre Narcisa e Clarice. Beleza, pessoas? Eu vou parar a gravação aqui. Deixa eu falar para vocês. Não, eu falo depois. Não, eu falo logo. Para ficar gravado para o pessoal que não tá aqui. Tem eu tô apostando, se eu pudesse botar meu dinheiro, eu tô apostando que a redação
a redação da UEMA vai ser sobre Perto do Coração Selvagem. Acho que eles vão colocar alguma frase do Perto do Coração Selvagem para que vocês discorram sobre um determinado tema. Ou sobre educação, no caso do encontro de Joana com a professora, que ela pergunta, professora, ser feliz é para quê? Ou sobre o papel da mulher, ou sobre, enfim, sobre o sentido da vida. Eu apostaria algo sobre educação, por quê? Porque é um tema que é um tema comum em Perto do Coração Selvagem e Cazuza. Cazuza é sobre, basicamente, é só sobre educação. E eu tava pensando hoje em fazer uma análise filosófica do livro e mandar para vocês com um amigo meu que é mestre em filosofia e ele é fãzaço de Clarice Lispector. É tanto que acho que a Ana Luísa estava lá, né? É tanto que esse amigo foi o que eu falei na terça-feira que botou o nome da filha dele de Clarice. Clarice Liz, o nome da filha dele. Porque ele é muito, muito fã de Clarice Lispector. E aí eu tô pensando em chamar ele para a gente fazer uma, uma aula extra. E a minha pergunta para vocês é: vocês preferem que eu grave e disponibilize depois, ou vocês preferem que seja ao vivo? Se for ao vivo, eu vou gravar de novo, igual a gente está fazendo agora, né? Mas é mais fácil para vocês assistirem cada um no seu tempo, ou, ou a gente fazer ao vivo? Porque se ao vivo, porque se for ao vivo, eu tinha combinado com ele a gente fazer no próximo sábado, dia 29, sábado de tarde, assim, umas 3h30, 4 horas da tarde. E aí, então eu vou ver com ele mesmo a possibilidade de fazer ao vivo, porque a gente faz ao vivo, aí a gente grava de novo igual essa aqui e fica disponível para vocês assistirem depois. Porque é provável que se cair alguma coisa de Clarice Lispector na redação, vocês precisam de articular os temas de Perto do Coração Selvagem com outras coisas, né? Com a filosofia, com o mundo real, com a sociologia, enfim, é preciso que vocês consigam articular esses temas com um universo bem maior de coisas, né? Obviamente, é assim que a gente faz redação, né? Ninguém faz redação sabendo uma coisa só. Beleza? Fecharam, então? Eu vou ver com ele a possibilidade, então, de a gente fazer o ao vivo no próximo sábado. E aí eu confirmo para vocês se vai rolar mesmo. Ele já me disse que tá ok, mas como ele trabalha pra porra, vou ver se realmente dá. E aí eu confirmo só o horário, beleza? Então, pessoas, eu vou parar a gravação para a gente poder falar mal de Lara e de Carol que não estão aqui.